A conquista de Ceuta. 21 de agosto de 1415. Três meus avós participaram na conquista de Ceuta: Dom Pedro de Castro, meu 20º avô, segundo conde de Arraiolos, Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos, meu 20º avô, e Dom Lope Dias de Sousa de Menezes, meu 21º e 22º avô, 8º mestre da Ordem de Cristo. História dos meus mais antigos antepassados, de quem muito me orgulho descender. A conquista de Ceuta ou Reconquista de Ceuta, cidade islâmica tomada pelos árabes aos visigodos em 709 no norte de África, retomada pelas tropas portuguesas sob o comando de Dom João I de Portugal, deu-se a 21 de agosto de 1415. A conquista de Ceuta simboliza o começo da expansão ultramarina portuguesa e podemos considerá-la como o início da globalização mundial. O objetivo da coroa, para além da expansão do cristianismo, era apoderar-se da cidade que recebia as caravanas de mouros que transportavam ouro, marfim, especiarias e escravos. A expedição partiu de Lisboa dia 25 de julho de 1415. Era constituída por uma frota de 212 embarcações e destas 59 eram galés, 33 naus e mais 12 embarcações de pequeno porte. Foram embarcados 7.500 cavaleiros, 500 besteiros, 21.000 soldados a pé. No dia 21 de agosto de 1415, tomaram a cidade durante a noite. Após a conquista, começou de imediato a transformação de Ceuta. Houve a substituição dos símbolos muçulmanos pelos cristãos e a mesquita foi transformada numa igreja. A coroa portuguesa deixou 2.700 homens que ficaram sob o comando de Dom Pedro de Menezes, primeiro governador de Ceuta. Foi capitão na conquista de Ceuta, Dom Pedro de Castro, meu 20º avô, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintém de Água de Peixes, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmes, Mira, Quintém de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda. Era sobrinho da rainha póstuma Dona Inês de Castro. Dom Pedro de Castro, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintém de Água de Peixe, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmes, Mira, Quintém de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda. Era filho de Dom Álvaro Pires de Castro, irmão da rainha póstuma Dona Inês de Castro, primeiro condestável de Portugal, primeiro conde de Arraiolos, conde de Viana da Foz do Lima, conde de Caminha de Aldeia Galega, alcaide-mor de Lisboa, e de Dona Maria Ponce de León, neto paterno de Dom Pedro Fernandes de Castro, o da Guerra, e de Dona Aldonça Lourenço de Valadares, e neto materno de Dom Pedro Ponce de León, segundo senhor de Marchena, e de Dona Beatriz de Lauria. Dom Pedro de Castro foi um dos fidalgos mais poderosos do seu tempo. Foi primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, senhor de Alvito, Vila Nova, de Alvito, Vila Ruiva, Cuba, Pedrógão, Beja, Barca, Serpa, Quintém de Água de Peixes, Alvito, Aldeia da Mata, Alfundão, Colmes, Mira, Quintém de Palma, Aldeia Galega, Rio Maior, Soto da Casa, Guarda. Família e descendência. Dom Pedro de Castro, primeiro senhor de Cadaval, segundo conde de Arraiolos, casou com Dona Leonor Telo de Menezes, minha 20ª avó, filha de Dom João Afonso Telo de Menezes, primeiro conde de Orém, quarto conde de Barcelos e primeiro condestável do Reino de Portugal, tio da rainha Dona Leonor Teles de Menezes, e de Dona Guiomar Lopes Pacheco, filha de Dom Lope Fernandes Pacheco, meu 22º avô, 3 vezes meu avô, 7º senhor de Ferreira de Aves. Tiveram os seguintes filhos: Dom Álvaro de Castro. Dom João de Castro, senhor de Cadaval, casou com Dona Leonor da Cunha. Dona Guiomar de Castro, casou com Dom Álvaro Gonçalves de Ataíde, primeiro conde de Atoguia. Dona Isabel de Castro, casou com Dom Álvaro Gonçalves Coutinho, o Magriço, meus 19º avós, e depois casou com Dom Diogo Lopes de Sousa. Dom Fernando de Castro, primeiro senhor do Polo do Boquilobo, casou com Dona Isabel de Ataíde, e depois com Dona Mécia de Sousa. Participou na conquista de Ceuta, ao lado do infante Dom Henrique, Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos,
meu 20º avô, nobre cavaleiro português, segundo senhor de Juro e herdade de Figueiró dos Vinhos, de Pedrógão e de Viana, terceiro senhor de Juro e herdade da Nóbrega, marido de Dona Violante de Sousa de Menezes, minha 20ª avó, sobrinha neta paterna da rainha Dona Leonor Teles, mulher do rei Dom Fernando I de Portugal. Estão sepultados conjuntamente, em túmulo armoriado, com ambas as armas, na Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos. Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos, segundo senhor de Juro e herdade de Figueiró dos Vinhos, de Pedrógão e de Viana, terceiro senhor de Juro e herdade da Nóbrega, era filho de Dom Rui Mendes de Vasconcelos, primeiro senhor de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão e de Dona Constança Álvares, neto paterno de Dom Gonçalo Mendes de Vasconcelos, alcaide-mor de Coimbra e de Dona Teresa Rodrigues Ribeiro. Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos foi um nobre cavaleiro português, segundo senhor de Juro e herdade de Figueiró dos Vinhos, de Pedrógão e de Viana, terceiro senhor de Juro e herdade da Nóbrega. Era filho de Dom Rui Mendes de Vasconcelos, primeiro senhor de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão e de Dona Constança Álvares. Seu pai, Dom Rui Mendes de Vasconcelos, foi senhor de Juro e herdade de Viana, grande servidor do rei Dom João I de Portugal. Em 1384, participou na defesa do cerco de Lisboa. Família e descendência. Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos casou 2 vezes. A primeira vez com Dona Ana Afonso, nota, Dom João I refere-se a esta Dona Ana Afonso como minha parenta. Só podia ser da família da mãe do mestre de Avis, mas não há notícia de terem nascido filhos deste matrimónio. Do segundo matrimónio, realizado a 8 de maio de 1423, entre Dom Rui Vaz Ribeiro de Vasconcelos e Dona Violante de Sousa de Menezes, meus 20º avós, filha de Dom Lope Dias de Sousa de Menezes, 8º mestre da Ordem de Cristo e de Dona Maria Ribeiro, tiveram. Dona Leonor de Vasconcelos, casou com Dom Fernão Vaz de Sequeira, meus 19º avós. Dom João Rodrigues Ribeiro de Vasconcelos, terceiro senhor de Figueiró dos Vinhos e Pedrógão, casou com Dona Branca da Silva. Dona Isabel de Sousa, casou com Dom João de Magalhães, primeiro senhor de Ponte da Barca. Dom Pedro Ribeiro de Vasconcelos, casou com Dona, de nome desconhecido, de Quiró. Participou na conquista de Ceuta, ao lado do infante Dom Henrique, Dom Lope Dias de Sousa, meu 21º e 22º avô, 8º mestre da Ordem de Cristo, mordomo-mor da rainha Dona Filipa de Lencastre, senhor das vilas de Mafra, Ericeira e Anchara dos Cavaleiros, 17º senhor da Casa de Sousa, trisneto de Dom Afonso III, rei de Portugal e sobrinho da rainha Dona Leonor Teles, mulher do rei Dom Fernando I de Portugal. Dom Lope Dias de Sousa de Menezes, 8º mestre da Ordem de Cristo, mordomo-mor da rainha Dona Filipa de Lencastre, senhor das vilas de Mafra, Ericeira e Anchara dos Cavaleiros, 17º representante da Casa de Sousa, era filho de Dom Álvaro Dias de Sousa, senhor de Mafra e Ericeira e de Dona Maria Teles de Menezes, irmã da rainha Dona Leonor Teles, mulher do rei Dom Fernando I, neto paterno de Dom Diogo Afonso de Sousa, senhor de Mafra e Ericeira, neto do rei Dom Afonso III, e de Dona Violante Lopes. Pacheco e neto materno de Dom Martim Afonso Telo de Menezes e de Dona Aldonça Anos de Vasconcelos, irmã de Dom Álvaro Mendes de Vasconcelos, 4º Morgado Esporão. Frei Dom Lope Dias de Sousa de Menezes foi o último mestre clérigo da Ordem de Cristo, senhor de Mafra e Ericeira e mordomo-mor da rainha Dona Filipa de Lencastre. Era filho de Dona Maria Teles de Menezes e de Dom Álvaro Dias de Sousa. Família e descendência. Filhos com senhora desconhecida. Dona Maria de Sousa, casou com Álvaro Gonçalves de Faria. Dona Genebra de Sousa, casou com Rui Borges, senhor de Alva. Dona Inês Dias de Sousa, casou com João de Abreu. Filhos com Dona Leonor Ribeiro, minha 21ª e 22ª avó. Dom Lope Dias de Sousa. Dom Diogo Lopes de Sousa, casou com Dona Catarina Ataíde, e depois casou com Dona Isabel de Castro. Dom Rui Dias de Sousa. Dona Maria de Sousa, primeira Condessa de Marialva, casou com Dom Vasco Fernandes Coutinho, primeiro Conde de Marialva, meus 21º avós. Dona Violante de Sousa, casou com Dom Rui Vasquez Ribeiro, segundo senhor de Figueiró e Pedrógão, meus 20º avós. Dona Aldonça de Sousa, casou com Pedro Gomes de Abreu, terceiro senhor de Regalados. Dona Isabel de Sousa,
Casou com Diogo Lopes Lobo, terceiro senhor de Alvito e Oriola. Dona Branca de Sousa, casou com João Falcão, alcaide mor de Mourão. Filhos com Dona Catarina Teles. Dona Leonor Lopes de Sousa, casou com Fernando Martins Coutinho, senhor de Castelo Rodrigo, e depois casou com Afonso Vasquez de Sousa, o cavaleiro, e finalmente casou com Mãe Rodrigues de Refoios, senhor de Sarzedas.